Boa noite, pessoal. Turma do terceiro ano de Ciências Contábeis, para a nossa disciplina de Controladoria Empresarial, uma sexta-feira 13. E vamos lá, pessoal. Vamos estudar um pouquinho mais, buscar conhecimento, procurar crescer profissionalmente, crescer pessoalmente. Nós buscamos, dentro da controladoria, exercer controles, né, para trazer também informações para que a empresa possa melhorar, para que a empresa possa crescer. Isso também a gente pode levar para a nossa vida no dia a dia, estudando, participando das aulas na universidade, para que também a gente possa evoluir, crescer profissionalmente, crescer como alunos, né, como pessoas, como cientistas contábeis, que eu costumo chamar todos vocês que estão aí em busca do conhecimento dentro dessa ciência maravilhosa que procura trabalhar os números, estudar, classificar, gerenciar, trazer informações e mensurar o patrimônio daquele que investe, daquele que acredita no mundo dos negócios, daquele que quer fazer algo mais do que deixar o seu dinheirinho parado, aplicado numa bolsa de valores, uma aplicação financeira, etc. e tal, tá bom? Então, quando nós nos remetemos a vamos dizer assim, a essa história, nós vamos voltar aqui no nosso mapinha da mina, entender todo aquele ciclo que é feito desde do empresário, do empreendedor. Aí vocês vão olhando aqui, tem as caixinhas. É aqui que está acontecendo todas as atividades dentro de uma empresa, nos seus departamentos, nas suas áreas, nos seus setores, tá certo? Dentro desses locais, nós temos muitas atividades acontecendo, relevantes, microatividades acontecendo, dentro de cada atividade, né, que vão se relacionando, que vão se interligando, que vão fazendo a roda ou a engrenagem da riqueza gerar, produzir, no fim, produtos, serviços que tragam recursos para a empresa, financeiro, onde possa ser pago todo esse custeio, né? Todo esse custo, remunerado todas essas atividades, todos esses gastos, todo mundo pode sair ganhando e também aquele que investiu sai ganhando. Né? Para isso, nós já entendemos que existe uma hierarquia, onde existe um pessoal que está ligado na parte estratégica, e é a aula que nós estamos tratando aqui. Então, hoje eu estou trazendo duas ferramentas para nós estudarmos e conhecermos a lógica dela, raciocinarmos sobre essas duas ferramentas. Uma delas está aí na tela de vocês, o 5W2H, que é interessantíssimo, né? Eu só comentei ela aqui na apostila, mas hoje eu preparei algo interessante, porque ela é bacana, ela faz nos refletir sobre muitos pontos estratégicos que, por vezes, pode passar batido se nós, às vezes, não temos uma ferramenta, ou não temos um tempinho para estudar, para parar, para analisar tudo isso. E a outra que nós vamos falar é a matriz de SWOT, né? Nós vamos também trabalhar ela, conhecer ela e entender a sua lógica, né? Desde o princípio eu tenho conversado muito com vocês que essa metodologia que nós criamos é para entender a lógica, entender aquilo que está por detrás do pano de fundo, das teorias, dos instrumentos, de como se aplica, de entender como ela funciona, como ela inicia, como desenvolve e como ela termina. Se nós conseguimos entender essa situação, qualquer coisa que for agregada, nós conseguimos trabalhar, certo? Então, essa dica vocês vão levar para mim e nunca mais vão esquecer, porque eu fico falando sempre, ó, lógica, raciocínio, lógica, raciocínio, tenta entender o porquê, para quê, né? Quando, o quê, né? Saber percorrer esse caminho do entendimento. Entendemos a operação, fica mais fácil. Aí tudo isso, as sopas de letrinhas que está aí, tudo que está escrito e nos é levado, começa a fazer sentido. Então, por isso nós desenhamos, por isso nós trazemos essas informações, vamos escrevendo, vamos mapeando, porque a empresa é isso, pessoal. Planejamento estratégico é isso, tá certo? É mapear, é escrever, é criar soluções, é prover melhorias, é conhecimento. Se vocês pegarem lá desde a primeira aula, né, partindo do estudo que nós fizemos até agora,
do planejamento estratégico, nós podemos considerar que um plano será desenvolvido e preparado com expertise, com conhecimento, se de fato se fizer uma pesquisa em todo o ambiente da empresa. Você tem que conhecer o ambiente, você tem que conhecer as pessoas, você tem que conhecer os recursos que estão dentro da empresa. Tá certo? E é assim na nossa casa, é assim onde nós frequentamos, quer num templo religioso, quer num evento social. Se nós conhecemos, se nós sabemos o nosso papel lá dentro, se nós sabemos o que vai acontecer lá, como que funciona, nós ficamos tranquilos, nós estamos aclimatados, nós temos empatia, nós temos simpatia, quer dizer, simpatia, nós trabalhamos com as pessoas, nós falamos mais, nós podemos colaborar com outras pessoas. Agora, se nós não conhecemos, se nós não entendemos, se nós não, vamos dizer assim, nos engajamos dentro de toda essa situação, se não conseguimos fazer a leitura do que está acontecendo ao nosso redor, do porquê, do para quê, do quando, né? Aí nós começamos a realmente, de fato, ficar com vários pontos de exclamação e vários pontos de interrogação na cabeça. Né? Então, o planejamento estratégico tem essa expertise do conhecimento. E onde você busca isso? Dentro da empresa. Agora, dentro da empresa é só o físico? Não, são as pessoas. É olhar para isso aqui e entender, peraí, esse aqui é o físico da empresa. Então, quando eu estou andando na área de produção, ela tem um sentido para mim. Ela tem um porquê de existir. Né? Quando eu estou na área de manutenção, é outro sentido. É outro porquê. Estão entendendo a lógica? A pergunta é a mesma, mas a resposta vai ser outra. Gravem isso aí, escrevam isso aí. A pergunta é a mesma. Você está no escritório de contabilidade, você está lá no RH. Ele tem o porquê dele. Ele tem o como dele. Ele tem o quando dele, tem o tempo dele. A pergunta é a mesma, mas as respostas vão ser diferentes do pessoal que está na área fiscal. Você pode fazer as mesmas perguntas, lá vão responder outras coisas. O prazo é diferente, já começa por aí. Né? A legislação é diferente. Estão entendendo? Então, essa é a lógica que nós, como controllers, como futuros controllers, ou como futuros contadores, ou como futuro assistente, aquela coisa toda, né? Auxiliar, né? Analista, gerente, supervisor, né? As perguntas, elas vão estar fazendo parte de tudo isso aqui que está acontecendo dentro da empresa, dentro dos sistemas de informação, conhecer o organograma, conhecer o fluxograma, conhecer os departamentos, conhecer a hierarquia, quem manda, quem obedece, quem controla, quem não controla, quem organiza, quem não organiza, entendeu? Quem presta serviço, quem fornece, quem vende. Então, esse é o conhecimento que eu estou falando para vocês. Então, quando se faz tudo isso, nós estamos conhecendo os nossos ambientes. O ambiente começar pelo ambiente interno e depois ele vai para fora no ambiente externo, que é onde nós vamos atuar. Com toda a nossa expertise, com todo o nosso conhecimento, com as nossas atividades, onde nós queremos atuar? Lá no mercado de trabalho, lá fora. Então, nós temos que conhecer também quem são nossos concorrentes, quem são os nossos clientes, quem são os possíveis fornecedores, etc., as ameaças, etc., etc., tá bom? Então, nós vamos começar com essa ferramentinha aqui chamada 5W2H, que eu deixei ela no ar na aula anterior. Mas ela nada mais é do que, pessoal, ela é uma planilha, é uma ferramenta administrativa que pode ser utilizada em qualquer empresa a fim de registrar de maneira organizada e planejada como serão efetuadas as ações. Então, isso eu achei muito legal colocar na apostila de vocês, e agora eu acho legal deixar isso aí, e depois vocês podem assistir a aula, anotar essa ferramenta e procurar conhecê-la ela mais profundamente, porque ela é simplesinha de fazer, ela é fácil, e ela nos ajuda muito a criar disciplina nos trabalhos e fazer uma organização das ações que nós vamos realizar, tá certo? Então, ela trabalha aí o que, o what, por que, o why,
né? Se eu falar na minha linguagem aqui, né, Francine? Vai sair I aqui. Onde, where, quando, quem, como, quanto. Então, tudo isso aqui, ó, peraí, onde? Local e departamento. O que? Objetivo e meta. Por quê? Motivo, benefício. Quem? Responsável, equipe. Quando? Custo ou quantidade. Como? Atividades, processos. Quando? Data, cronograma. Então, são perguntinhas que, bem colocadas dentro de um planejamento, dentro de uma ação, você vai ter um início, vai ter um desenvolvimento e vai ter um fim, certo? Você vai ter iniciativa e você vai ter acabativa. Você começa um processo, você conclui um processo, e assim você vai tendo o sucesso na execução das suas tarefas, certo? Então, seu nome não é por acaso, pois designa uma sigla que contém todas as iniciais dos processos, só que ela traz em inglês, por isso que é o 5W, 2H, tá vendo aqui, ó, 1W, 2W, 3W, 4, 5, H, 2H. Então, são as perguntinhas em inglês, que em português está aí. O que, quem, quando, onde, por quê, como e quando. Qual a importância dela? Em uma empresa que deseja crescer e fazer bons planejamentos, esta planilha é extremamente útil. Melhor é que, pela sua praticidade, ela pode ser feita em organizações de qualquer porte. Então, essa aqui não fica limitada às grandes organizações, né? Nós estamos aqui na universidade, estamos estudando macro, né? Instrumentos para aplicar em macros, né? Em grandes empresas, em grandes espaços, em grandes conglomerados, etc. e tal. Essa não, essa aqui você pode aplicar em qualquer empresa de médio porte, pequeno porte, de serviços, industrial, comercial, etc. Ela, né, não precisa de muita, vamos dizer assim, de muito conhecimento técnico, de uma equipe especializada, PhD em Y, X, em contabilidade, em controlador. Não precisa. Por nós mesmos, simples mortais, desde que tenha alguém que saiba realizar todo o processo e organizá-lo, certo? É um método muito simples que analisa todos os processos de uma empresa. Tempo significa dinheiro, e a empresa pode ganhar ainda mais dinheiro com o uso desta planilha, tá certo? Então, ó, vou deixando para vocês também algumas definições aí, ó. O what, pergunta a ser respondida. O que será feito? Então, você começando lá, vou fazer um planejamento estratégico para mim vender pão de queijo, né? Então, o que será feito? Vai responder. Será feito isso, 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 isso. Né? A resposta nada mais é do que o objetivo que você deseja alcançar. Será feitas as melhorias na produção, aumento de vendas? Opa, então eu quero fazer pão de queijo e quero que aumente as vendas do meu pão de queijo. Como? O que será feito? Né? Pergunta a ser respondida no segundo W. Por que isso será feito? Eu tenho que saber, porque eu quero ganhar mais dinheiro, porque eu quero ter mais lucro, né? Ou porque eu quero remunerar toda a minha grade de prestadores de serviços, né? E ainda quero, eu estou com conta atrasada, quero ganhar o dinheiro suficiente para mim quitar as contas que estão lá, por isso eu quero que esse produto venda mais, né? Quais os motivos que justificam o que será feito? O que você quer melhorar? Né? Resolver um problema do quê? Então, tem um problema para resolver, tem outras coisas para fazer, tem gente para remunerar, então tem que ser perguntas objetivas, não perguntas, assim, vamos dizer assim, fantasiosas, sonhadoras, não, sempre pé no chão, né, com efeito prático, profissional. A pergunta a ser respondida no terceiro W, onde será feito? Qual o local? Certo? Muitos pulam esta parte da planilha porque consideram que o local sempre será a empresa em si. Não necessariamente. Né? Se você pode até fabricar o produto na empresa. E aí, como é que você vai pôr no mercado? Então, não é, ela sai daquele local, mas ela vai ter que ser transportada para o local onde você quer que seja revendido. Quando você tem um comércio, aí é diferente. Aí você produz uma padaria, produz aqui e vende no balcão. O local está ali, mas muda de local dentro da empresa, não muda? Ele sai da área de produção e vai para a área comercial.
tem que ter todo um preparo, tem que ter toda uma situação que a gente tem que entender. Né? Não é só pegar o pão lá do jeito que sai no forno e colocar aqui que vai vender, não. De repente você tem que preparar uma vitrine, fazer um marketing, ajeitar o espaço, chamar a pessoa pelo cheiro, tem que ter mais alguns atrativos, não é assim? Então, tudo isso são os detalhes que vai se formando quando nós começamos a fazer essas perguntinhas, né? O quarto W, quem irá fazer? Quais as pessoas que estarão engajadas no processo, né? Quem que vai coordenar o processo? Quem que vai executar o processo? Quem que vai conferir se está tudo acontecendo? Então, são situações assim que nós temos que levantar. Nós temos gente para fazer tudo isso? Não, mas nós temos uma pessoa que pode fazer várias funções. Então, são as perguntas, nós vamos respondê-las, porque nós temos que seguir um critério, nós temos que ter um planejamento para que aquilo que nós queremos que aconteça, o que será feito, aconteça de fato, quando ao fim de toda a execução da atividade, nós concluirmos o processo, certo? Quinto W, quando será feito? Então, tem que ter metas, tem que ter prazo, e ele tem que ser um prazo que te remunere. Por exemplo, eu compro com 60 dias e vendo com 90 dias. O que vai acontecer com a minha empresa? Ela vai ter uma falta de caixa por 30 dias, porque, peraí, eu compro com 60 dias, eu tenho que pagar o meu fornecedor com 60 dias, e eu estou vendendo com 90 dias, está errado, o planejamento tem que ser o contrário. Peraí, eu compro com 90 dias e vendo com 60. São coisinhas básicas, mas está dentro das perguntinhas, né? Vamos trabalhar isso. Né? Se você não pergunta, se você não escreve, você corre o risco de fazer isso. E eu estou vendo gente fazer isso ainda hoje. Ah, não, mas vai no giro eu vou levando, porque eu tenho o outro que está atrasado. Mas a hora que chegar o fluxo de caixa se encontrar, vai descasar. Vai ter um buraco, tá certo? Então, a do H agora, como será feito? Né? Criar um sisteminha, detalhe qual o processo que será feito para atingir o seu objetivo. Tente ser o mais específico possível. Então, é criar as tarefinhas, as atividades, para se seguir o processo, para concluir o processo. Nada pode deixar de lado. Né? Quanta gente sai, às vezes, de casa e esquece alguma coisa? Não teve planejamento. Às vezes está se empolgando muito com o que vai acontecer lá, o que está acontecendo lá, e esquece de fazer as perguntinhas aqui e deixar o processo. A hora que está no meio caminho, lembra que esqueceu tal coisa, tem que voltar. Ou já chegou lá, volta. Né? Já aconteceu várias vezes, da cabeça não está, né, agindo perfeitamente. Nas empresas é a mesma coisa. O cara sai com o carro para resolver um negócio e esqueceu de pegar o endereço de onde ele está. Eu já vi isso acontecer com o cara. Mano. O cara saiu para ir num congresso e ele foi. Mas o cara é sortudo, sabe por que aconteceu com ele? Ele furou o pneu dele antes dele errar, porque ele estava indo para Maringá, o negócio era em Londrina. Olha só, o cara criou uma expectativa, fez todo um planejamento errado. Aí furou o pneu dele em frente, quase o lugar que ele tinha que estar. E aí, quando vieram socorrer, os amigos que estavam indo também para o mesmo lugar, ele falou, pô, não, estou atrasado, a gente não vai conseguir chegar na hora. Ele falou, não, nós já estamos em frente. Ele falou, peraí, mas não é em Maringá? Não é. O que faltou para esse cara? Faltou fazer um planejamento. Ele leu só parte do processo, ele fez só parte do planejamento. Né? Ele sabia que ele tinha um congresso, ele sabia que tinha que ir, ele sabia que ele tinha que representar a área X da empresa, mas ele esqueceu de ver o local onde era, esqueceu de ver, né, a que horas começava onde ele estava, porque ele estava totalmente perdido, entendeu? Então, essas perguntas são importantes, né, e essa ferramentinha é bem legal para vocês exercitarem, né? Quanto irá gastar? Pô, você não pode começar um processo sem saber quanto você vai gastar, porque de repente no meio do caminho você não pode ter o capital suficiente para tocar esse processo, para desenvolver esse produto, para fazer essa atividade. E aí, como é que fica? Fica pela metade. Tudo que você fez, você já investiu, vai perder. Você não vai conseguir concluir. Ou se você concluir tudo pela metade, pode ser que você não atinja o objetivo que você gostaria que atingisse, tá certo? Então, dentro dessa situação assim, para vocês essa ferramenta, mais rapidinho com ela, só para apresentar para vocês mais uma ferramenta que existe dentro desse mundo da controladoria, mundo do planejamento estratégico, né? Nós temos as 5 forças, né? Se eu não me engano, acho que de Porter. Então, tem várias ferramentas interessantes da área
administrativa, de gestão, que pode nos ajudar a entender melhor os processos dentro da empresa. Então, nós, como contadores, também precisamos conhecer os processos dentro da empresa, precisamos conhecer essas ferramentas, elas nos levam às informações, aos dados, dos quais nós nos apoiamos para tomar, para fazer os nossos registros, para materializar, né, os fatos que estão sendo registrados e levar essas informações para apoiar as decisões que acontecem lá no comando tático, no comando operacional e também no comando estratégico da empresa. Né? Nós vimos na aula anterior que todos trabalham com uma série de atividades que são planejadas. Começa lá em cima com o planejamento estratégico, desce para o planejamento tático e termina no planejamento operacional. Então, tudo tem uma metodologia, tem um passo a passo, e dentro desse passo a passo são descritas atividades, né? Aquela que eu apresentei agora há pouco é uma das ferramentas que são utilizadas para fazer um planejamento estratégico. Uma empresa de pequeno porte, uma empresa menor, tá certo? Aqui agora nós temos uma outra matriz. Esta também pode ser utilizada nas empresas de pequeno porte, nas empresas de médio porte e também nas empresas de grande porte, certo? Que é a análise de SWOT, certo? Então, quando nós entramos com esta ferramenta, que olha que é interessante, alguém lá um dia parou, né, pensou, analisou, estudou e transformou uma série de fatores que são necessários serem estudados e analisados pelo gestor e também por toda a equipe que está ligada à gestão, e nós estamos ligados à gestão, controladoria está ligada à gestão, por isso nós estamos estudando essa matéria, né, que por vezes, às vezes, professor, não faz o meu perfil, essa coisa. Isso é interessantíssimo, nós estamos falando de planejamento estratégico, nós estamos falando de algo que norteia a execução das atividades. Né? Então, tudo que é planejado dá certo. Por isso que eu não sou contra, não. Às vezes, quando está lá um colaborador, uma pessoa pensando no que vai fazer, ela recebeu a atividade, ela recebeu a missão dela, mas antes de iniciar a missão, ela está lá estudando. Eu tenho que fazer isso aqui, tal. Como eu vou fazer? Por que eu vou fazer? Para que eu vou fazer? Quando eu vou fazer? Ela está se perguntando. Isso é interessante. Nós, no dia a dia, fazemos isso? Você que está me ouvindo aí, você faz isso dentro da sua atividade? Ou sai? Duvido que alguém saia né, a torta direita fazendo as coisas. Não, para um pouquinho, planejar. Hoje eu tenho que fazer isso, isso, isso. Opa, hoje a minha meta é construir isso, isso, isso. É executar isso, isso, isso. Ao final do dia eu tenho que estar com isso aqui realizado. É um planejamento que você está fazendo. Dentro disso, às vezes, que meio que inconsciente, você fez um planejamento. Você criou uma meta. Você respondeu várias dessas perguntinhas. Ela só não escreveu, mas você já tem uma rotina. Né? Eu, geralmente, tenho uma rotina semanal. Eu crio essa minha agenda, né, escrita e também mental, para que eu possa cumprir o meu ciclo de atividades e concluir a minha tarefa e realizá-la. Assim, eu inicio a semana com planejamento e termino ele revisando o planejamento para ver se tudo ocorreu da forma que eu planejei. Quando não ocorre, aí eu volto, refaço, entendo o que deu certo, o que não deu certo e o que precisa ser melhorado ou não. É assim. Então, essa é a lógica, pessoal. É isso que eu gostaria que vocês entendessem, que vocês anotassem, que vocês trabalhassem a hora que estão lendo esses conceitos e vendo essas ferramentas que nos são apresentadas. Porque o grande barato disso é a gente entender essa lógica. Por que elas existem? Por que alguém pensou em ambiente externo, em ambiente interno? Né? Mudando aqui eu coloquei uma descrição de um tipo de slide, já deram para vocês dar uma olhadinha, olhem nesse aqui, então. Por que estão olhando? Aqui eu coloquei mais 2 tipos de slides, né, para a gente entender por que da palavra SWOT, né? Então, strengths, forças, weakness, fraquezas, opportunities, oportunidades, threats, ameaças.
né? Então, nós estamos vendo tudo isso aqui. Onde está acontecendo isso, né? Aí, outro slide aqui, mostrando para vocês, ó, dentro do ambiente interno, nós temos forças, nós temos fraquezas. Dentro do ambiente externo, nós temos oportunidades, nós temos ameaças. Olha que legal, né? Então, alguém pensou, analisou, verificou que isso ocorre, impacta na gestão da empresa, no sucesso da empresa. Muitas empresas, né, muitos negócios, eles deixam de crescer, ou deixam de melhorar, ou deixam de ter o lucro necessário por falta de uma visão estratégica que comporte alguns elementos, de conhecer quais são as suas forças internas, no que ele é bom, o que ele tem de melhor, né? Olhando para a nossa caixinha lá, então, se nós olhássemos aqui, nós poderíamos trazer cada caixinha dessa aqui, ó, separadamente, ó, entender o que nós temos de força na nossa produção, o que é o melhor dentro da nossa produção. As máquinas que nós temos, os equipamentos, o treinamento e as pessoas treinadas e capacitadas. Eu vou dar um exemplo agora. Este ano aí, na empresa que eu trabalho, nós temos um pessoal muito capacitado de originação, que sabe manusear um silo, que sabe fazer uma secagem, que sabe descarregar um caminhão, que sabe classificar, né? E nós tivemos uma surpresa no momento tão difícil que nós estamos passando. Teve uma uma safra muito boa, e algumas outras empresas não tinham essa mesma força. Para eles eram fraquezas. Não tinha uma equipe bem treinada, não tinha, começou a dar problema, equipamento quebrou, e nós acabamos recebendo e fazendo parceria com várias outras empresas que são nossos concorrentes para receber a mercadoria dos caras e armazenar. Olha que interessante. Então, aqui eu estou dando um exemplo do que acontece. Então, onde você conhece a sua força, você vai trabalhar, né, as oportunidades. Opa, agora eu tive uma oportunidade que venha que eu dou conta. Eu estou com espaço para fazer, eu estou com pessoal ocioso para trabalhar, pode trazer que eu faço. E eu vou dar conta. Então, a minha rotatividade é de 2,4, ou seja, eu consigo encher o silo 2 vezes mais 1/4. Então, que venha. Eu só tinha capacidade para 1,5 dentro dos negócios que eu fiz, agora eu vou receber 1,9 a mais, porque o pessoal lá não está conseguindo trabalhar e eu tenho capacidade para fazer isso, é conhecer sua força. Esse é um exemplo prático. Conhecer suas fraquezas, aquilo que você não pode ver, ou melhor, aquilo que você não pode pegar, aquilo que você não pode assumir, porque você já está no teu limite. Você já está no teu máximo. Então, se você passar daquele ponto, vai se tornar um problema para você. E ao invés de trazer benefícios, vai trazer custos, vai trazer problemas. E aí, então, as tuas fraquezas passam a ser uma ameaça. Por quê? Porque da forma que eu sou forte aqui, a oportunidade surgiu e eu pude cobrir. Só que eu trabalhei com esses clientes. Eu trabalhei com esses caras. E os caras podem gostar de mim e podem deixar de ir no meu concorrente. E o inverso também serve. Então, por isso que essa análise é bacana para a gente estudar, entender. Então, aqui numa visão nesse outro slide, ó, origem interna. Então, o que é positivo dentro da empresa? As oportunidades e as forças, né? O que é negativo dentro da empresa? Então, é as fraquezas e as ameaças. Então, onde eu sou fraco, eu estou sendo ameaçado. Então, essa é a correlação que eu gostaria que vocês entendessem. Eu não estou querendo simplificar a matéria, não, viu, pessoal? Não estou querendo ir direto, já mostrar para vocês, isso, porque nós vamos ler mais um pouquinho aqui, mas é praticamente essa interligação, essa lógica. Onde eu sou forte, vai pintar oportunidade, eu sou bom. Eu vou conseguir abrir mercado, eu vou conseguir realizar aquilo que eu planejei. Onde eu sou fraco, eu vou sofrer ameaças, né? E aí? Como é que eu vou fazer para conter tudo isso? Por isso que ela existe, por isso que essas situações existem para a gente analisar. Então, os pontos internos da matriz de SWOT são as forças e fraquezas internas do seu negócio. Então, você olha para dentro da empresa, é o ambiente interno da empresa. O que nós temos dentro da empresa? Nós temos pessoas, nós temos máquinas, nós temos planejamento, nós temos procedimentos, nós temos processos, nós temos recursos financeiros, físicos,
econômicos, tecnológicos, tangíveis, intangíveis. Pô, professor, agora está fazendo sentido para mim conhecer de ciência contábil, tá vendo? Tudo isso que nós estamos vendo é conhecimento, pessoal, é sabedoria. E como é que nós aplicamos todas as ferramentas? Conhecendo o caminho das pedras, conhecendo as ferramentas, fazendo as perguntas. Estão entendendo? Então é isso que eu gostaria que vocês gravassem, levassem desse professor aqui para vocês, para o resto da vida de vocês. Vocês não vão se arrepender. Não é loucura, né? Isso é realidade, conhecer a lógica. Quando uma pessoa está lá e eu estou dando treinamento, eu foco muito em que a pessoa conheça a lógica. Saiba como fazer e por que fazer. Depois eu me preocupo em treinar ela para usar o equipamento, as coisas. Sabe por quê? Porque eu estou aqui falando um monte de coisa, tudo isso aqui que está escrito, se você entrar agora no Google, se você entrar no curso, você vai ver um monte de coisa importante, legal, nos sites que eu já coloquei na apostila, site da educação, da auditoria, da contabilidade, vários sites aí eu deixei com vocês, se vocês estão tendo a curiosidade de pesquisar, vocês vão ver que está ali, muita coisa, até, às vezes está até igual aqui, ou parecido, porque não muda muito certas, vamos, definições. Agora, isso que eu estou colocando para vocês aqui, não, isso é experiência. É de uma pessoa que já viveu tudo isso, está vivendo e está passando por um momento assim de muita transformação no nosso mercado, de muitas perguntas. Hoje mesmo estava reunido com um empresário e ele estava questionando isso. Como é que eu vou fazer com as dívidas? Como que eu vou negociar isso? O que será que vai acontecer pós-política, pós-eleição, que vai acontecer agora, né? No final de semana. O que vai ser depois? Está chegando o Natal, e a vacina não saiu, e como é que vai ser se o Trump não voltar lá, entrar o Biden, né? Então, são questionamentos que os empresários estão fazendo, que mexem com todos os capitais, os recursos que estão sendo colocados à nossa disposição, tá certo? Então, quando nós trazemos isso para dentro da empresa e começamos também a fazer as perguntas, nós estamos analisando tudo isso dentro do nosso empreendimento. Quais as vantagens, quais as desvantagens, né? Reconhecer isto ajuda muito. Então, opa, eu estou trazendo a informação e agora eu vou aplicar ela aqui dentro da minha empresa. Ou, cara, aquela máquina que eu não troquei, que toda hora da manutenção, ela pode ser uma fraqueza minha. Aquele caminhão na hora de fazer a entrega que sempre quebra, né? Hoje o cara veio buscar uma mudança aqui e aí estava todo o prédio esperando que o cara mudasse de manhã e o cara começou a mudar de tarde, porque o caminhão da mudança quebrou. Puxa vida, né? Que interessante. Agora veja a cabeça é uma série de situações, né? Então, a hora que chegou aqui, já um monte de gente olhando para o nome da empresa que quebrou o caminhão. Tá entendendo? Se tornou uma fraqueza dentro de uma situação particular, é claro, mas é uma empresa que está trabalhando. Então, o que nós estamos vendendo para o mercado? Um caminhão que quebra? Ou um caminhão que entrega, que faz tudo pontualmente, que carrega, que leva, que monta, que desmonta? Estão entendendo a lógica? É essa lógica, pessoal. Reconhecer esses pontos, tá certo? Ó, Burger King, muita gente conhece, possui um refil de refrigerante, enquanto a Rede Bob's não possui. Então, isso pode ser uma força para o Burger King e uma fraqueza para o Bob's, tá certo? Então, são essas vantagens e desvantagens que podem levar você a fazer escolhas. Né? Às vezes, o cheiro, às vezes, a embalagem, de certo, é claro, o sabor, o conteúdo, mesmo que seja muito parecido, pode ser um tempero, pode ser o atendimento. Essas são as forças, essas são as análises que nós fazemos internamente. Então, basicamente, tudo que o empreendimento tem de bom. As fraquezas são tudo aquilo que o seu empreendimento tem de problemático. Então, isso aí na página 15, na página 16, vocês vão estar vendo, na página 14, certo? São essas definições aqui, que eu já falei de uma maneira geral para vocês. Preço também chama atenção. Pacotes, né? Hoje está aí uma briga entre várias fornecedoras de filme, etc. Está surgindo uma terceira via, já direto lá das empresas que fazem os filmes. A junção de certos estúdios está propondo pacotes de filmes, etc., mais interessante. E o que é mais barato? O que é mais caro? Que tipo de público que eu vou atingir? Entendeu? Agora, o que eu tenho dentro aqui?
para trabalhar tudo isso? Preço? Não tem? Então, são situações que nós estudamos dentro dessa análise. Os pontos externos. Então, o ambiente externo. Opa, peraí, agora eu já conheço minhas forças, conheço minhas fraquezas, tá certo? E agora eu vou partir para conhecer o mercado. Onde eu estou? Onde eu estou localizado? Onde eu me localizo? O que eu vou trabalhar? Aonde eu vou vender? Vou vender na região, ou vou distribuir, ou vou vender para o Brasil inteiro, ou vou vender para o mundo inteiro? Quem serão os meus clientes? Que mercado que eu vou trabalhar? Que produto que eu vou colocar no mercado? Qual exigências que eu vou satisfazer dos meus clientes? Então, essas são as oportunidades, são tudo aquilo que está à nossa disposição. As ameaças. O que o meu concorrente está fazendo? Né? O que o meu será que aquilo que eu vou produzir meu fornecedor vai entregar a tempo para que eu cumpra aquilo, né? O cara promete entregar uma pizza em 15 minutos. Será que o cara que entrega a farinha, que entrega o ovo, que entrega os ingredientes, consegue entregar tudo isso para que ele possa fazer essa pizza rapidamente e 15 minutos depois que o cara fez o pedido ele entregar a pizza? Essas são as ameaças que ele tem que entender. Ele já conhece agora a equipe, já conhece o seu lado interno, ele vê que é possível. Agora o externo, nós estamos falando justamente disso. Fornecedores, o cliente que você vai satisfazer, os investidores, tudo que está fora da empresa, portão para fora. Então, nós temos que ter uma estratégia, nossa estratégia tem que ser extremamente importante. Né? Aqui tem um exemplo, digamos que o Burger King quer saber quais oportunidades estão à disposição para ele aproveitar. Ele pode ver novas demandas para atender, né? Pode criar uma situação com novas tecnologias. Gente, vocês já perceberam, uma vez na aula de vocês de custo, eu coloquei lá uma máquina, né, de uma outra concorrente aí do King, do Bob's, né? Você vê que interessante, o cara, as maquininhas faz tudo lá. Isso é investir em tecnologia. Tá tudo prontinho, vai a uma escala de produção que vai acontecendo, vai saindo, tudo no pacotinho, beleza? Rapidamente o cliente é atendido, vai consumindo aquilo e outras coisas vão acontecendo. Agora já tem as maquininhas digital, você chega lá hoje, você já não chega mais na fila. Você chega na maquininha e você monta na maquininha, já sai lá, você passa lá para pagar, se, não der, se você quiser pagar no cartão, você já paga aqui antes. Cara, que legal, já está evitando a fila. Daí a hora que você vai para a fila, você já vai para a fila de receber teu lanche. É claro que depois você faz a conferência, e aí pode ter algumas fraquezas ainda, que o pessoal monta errado, esquece de tirar o picles, você não gosta de picles, o cara não gosta daquele negócio, daquele outro, isso acontece, né? Você vai lá, não apertou o botão para não ter, você colocou, porque às vezes a pessoa lá está no automático e esqueceu de conhecer uma fraqueza, né? Que vai gerar uma ameaça com o meu concorrente, porque daí eu falei, pô, aqui eu não voto mais. Aí lá do outro lado, na frente dele, tem um concorrente, entendeu? Então, quando você vai nessas, como é que é, praças de alimentação, você está vendo tudo isso acontecer. É um outro olhar, é um olhar mais clínico que nós temos, tá certo? Então, pessoal, oportunidades, ameaças, são oportunidades, são todas as chances motivadas por algum fator externo, ou seja, fora de controle do empreendimento, que pode ser aproveitado para alavancar o seu negócio, certo? Exemplo, imagine uma empresa de alimento fitness, se por acaso o governo implantar uma medida que incentive a alimentação saudável das famílias, essa empresa vai beneficiar-se disso. Nós estamos passando agora por quê? Vamos trocar, assim, uma empresa de produtos de limpeza. Com a pandemia, o governo está comprando álcool gel, está comprando flanelinha, está pedindo para o pessoal comprar álcool. Agora já está saindo um álcool aí com, sei lá, um negócio que deixa a mão mais macia. Como é que chama, pessoal? Não é amaciante. Esqueci o nome lá. Glicerina. Já tem álcool gel com glicerina, cara. Olha que interessante. Você passa, a mão fica, ó, top, outros com cheirinho. Legal, já virou um produto e muita gente já vai adotar. Já vai virar algo do dia a dia. Né? As ameaças, quem não tiver o álcool glicerina. E eu gosto do que o glicerina e o preço não é muito diferente. Quem não tiver o álcool 70% para vender, porque agora os outros estão em queda. Todo mundo que já que vai comprar o álcool, já compra o de 70, que já serve para matar todos os bichos, inclusive o Covid-19. Não é isso? Então, são essas situações que vai nos apresentando. Página 16. As perguntinhas de novo, professor. Então, se eu quero construir uma matriz de SWOT, eu tenho que fazer essas perguntinhas aqui. Quais as perguntinhas que nós fazemos dentro de forças? O que nós fazemos de bom? Quais os recursos que temos? E qual o nosso diferencial?
Dentro das fraquezas, o que nos falta? Quais nossas vulnerabilidades? Onde somos fracos, onde temos pontos de interrogações, onde não estamos bem preparados, né? Onde não temos os equipamentos adequados, fazemos as famosas gambiarras, né? Que processo pode ser melhorado? Às vezes não temos nem política, nem processo, nem procedimento, é tudo informal, certo? Tem muita empresa informal grande. Tá? Ameaças. O que está impedindo o nosso crescimento? O que causa mudança na demanda? Quem são os novos concorrentes? Espera aí, tem gente chegando no mercado, hein? Aquele cara que alugava vestido de novo e alugava terno, agora está vendendo máscara. E a máscara dele é boa. Ele viu a oportunidade e fez algo diferente dos demais. E ela se adapta aqui, não deixa o óculos embaçar. Pô, comprei uma caixa. Já estou na terceira. E gostei. Né? E não é quente. Oh, legal. Então, daí eu já não estou indo mais na farmácia. Olha só, são oportunidades, novos concorrentes. Né? O que o mercado precisa? O que ele quer? Quais as novas tecnologias que estão à disposição? Né? O que de novo podemos dirigir? Então, são essas perguntinhas que nos levam a várias reflexões sobre forças, sobre oportunidades, sobre fraquezas e sobre ameaças. E a lógica de tudo isso está em conhecer, em estudar, em realizar essas perguntas. Então, às vezes, short, 5 forças de. Vai, tudo aquilo. O 5W2H. Parece que já cansa muita gente. Por isso que muitas empresas não evoluem. Por isso que muitas empresas não obtêm o sucesso. Né? E muitas não conseguem avançar. Agora, as grandes organizações, as grandes empresas, elas usam a ferramenta. Elas testam a ferramenta. E elas obtêm o resultado desejado com estas ferramentas. Beleza, pessoal? Beleza, professor. Legal. Mais alguém quer sair no vídeo aí? Responde, por favor. Vou fechar. Um abraço. Fica mais um pouquinho aí que eu vou mostrar um outro vidinho para complementar a aula, tá certo? E depois trocamos, fazemos feedback e encerramos.